Bom dia, boa tarde, boa noite. Aula de matemática, terceiro ano, ensino médio. Continuação de números complexos. Vamos falar de planos de Argand-Gauss e determinação do argumento do número complexo, ok? Então vamos lá. Plano de Argand-Gauss, ou diagrama de Argand. É um plano cartesiano usado para representar números complexos geometricamente. Qual a diferença, gente? Ele tem o eixo horizontal x e o eixo vertical y. Nesse números complexos, o eixo x é chamado de eixo das abscissas, que é o eixo da parte real. E o eixo y é chamado de ordenada e é o eixo dado a parte imaginária. Não entendi. Número imaginário, 4 mais 3i. Quem é a parte real? A parte real é o 4 e a parte imaginária, o 3. Então, eu tenho um ponto aqui, 4 e 3 para o plano. 4 é o x, o eixo de x, e 3 é o eixo de y. E esse ponto formado, ele é chamado de imagem ou ponto afixo, ok? Então, o que a gente tem que memorizar? Eixo de x, parte real. Eixo de y, parte imaginária. Vamos lá para alguns exemplos. Desse número, 3, imaginário, 3 mais 5. Quem é a parte real? 3. E a parte imaginária, 5. Olha o ponto. Do próximo, negativo 7, parte real. Negativo 7, parte real. 2, parte imaginária. 6 mais 3i, parte real, 6, parte imaginária, 3. É aquele ponto cartesiano, gente, x e y. Eu falei que às vezes vem assim ou assim, lembra? O primeiro é x, o segundo é y. 9 menos 5i, parte real, 9, parte imaginária, menos 5. Menos 5, olha o ponto. Negativo 10 menos 9, parte real, negativo 10, parte imaginária, menos 9. Olha o ponto. Esse número aqui, 2i, perceba que ele só tem a parte imaginária. Quando ele só tem a parte imaginária, quer dizer que a parte real vale 0 e a parte imaginária 2. Quando x for 0, o ponto está em cima do y. Lembra que nós falamos isso? Então, quando x for 0, o ponto está em cima do y, no 2. Olha o 2 aqui. Então, o ponto está aqui. Agora, parte imaginária, menos i. Ou seja, aqui na frente é 1. Qual que é a parte imaginária? Negativo 1. Então, ficou 0 e negativo 1. Onde é a parte imaginária? Negativo 1. E o outro, 3. Ele só tem a parte real. E, portanto, se ele tem a parte real, o eixo de y vale 0. E quando o eixo de y é igual a 0, ele corta em cima do eixo de x, ok? Então, seria um ponto aqui. Isso é questão de ponto. Agora nós vamos falar sobre o argumento. O que é o argumento? Nós vamos falar de θ, né? Primeiramente, para lançar o argumento, eu vou ligar o ponto até a origem. Onde é a origem? O encontro do eixo de x com o eixo de y. Se o ponto der aqui, eu vou ligar aqui. Então, eu liguei, ó, do ponto à origem. Essa distância é módulo do número complexo, né? Que é o ρ. Ou seja, essa parte aqui é o módulo. Toda a medida dele é em número real, né? O argumento desse número complexo é o ângulo formado pelo eixo real, no sentido anti-horário até o alinhamento. Então, ele sai daqui, o argumento dele é esse aqui, ó. Digamos que esse ângulo vale 20. O argumento daqui é 160 graus. Argumento é só isso. Ele vai de 0 grau a 360 graus, ok? Para a gente estudar os argumentos, aqui, ó, eu vou fazer só aquelas regrinhas. Primeiro,
liga o ponto à origem. Olha só, percebam aqui. Do ponto à origem. Qual é o argumento? É esse. Esse aqui. Qual o argumento? Esse. Esse outro aqui. Qual o argumento? É daqui a aqui. Esse outro aqui. Qual o argumento? Vou fazer aqui em cima. Daqui até aqui. E esse outro? Qual é o argumento? Daqui até aqui. Então, é o total desse ângulo. Daqui até aqui. Fechou? Bom, definindo os argumentos dos números, né, imaginários, dos imaginários aqui. Então, 3i. Vamos colocar 3i aqui no ponto. 1, 2, 3, tem 4. Fiz 4 já. Eu só tenho a parte imaginária, então eu só tenho o eixo de y. O meu x vale 0. E aqui vale 3. Então, quando x for 0, aqui y é 3. Olha a parte da argumentação. Quanto que vale esse ângulo aqui? 90 graus. Então, esse é o argumento, 90. E esse aqui, menos 5, é a parte real, eu não tenho a parte imaginária. Então, é negativo 5 e 0. Então, vamos lá. De 0, negativo 5. É aqui. Perceba que a argumentação sai do eixo real até o ponto. Quanto que vale tudo isso? 180. Então, o argumento é 180. Esse outro tem a parte imaginária, mas não tem a parte real. Ou seja, quando x for 0, y é negativo 6. Onde ele vai sair? Vale quanto isso aqui? 270 graus. É o meu argumento. E esse outro? Ele só tem a parte real. Então, quando x for 2, y é 0. 2. Ele sai daqui, vem aqui e vai até aqui. Quanto que vale? 360 graus. Ou seja, ele vai do 0 a 360 graus a nossa argumentação. Mas como que eu resolvo isso? Vamos fazer algum exercício prático. Primeiro, eu dei o número complexo aqui. Cai isso aqui módulo, gente. Módulo não precisa achar. Já vamos achar direto o argumento. Eu vou colocar isso aqui no plano cartesiano. Plano cartesiano. Eu tenho a parte real, que é 2, e a parte imaginária, que é 2. Então, eu estou dizendo, quando x for 2, y também é 2. x2, y2. Todos positivos. O ponto está onde? Aqui. Qual o primeiro passo? Ligar o ponto à origem. Liguei. Percebam que aqui formou um ângulo, correto? Eu tenho um triângulo retângulo. Qual a distância que tem daqui a aqui? 2. Qual a distância que tem daqui a aqui? 2. Agora, para eu achar a argumentação, eu tenho que ter noção dos ângulos notáveis. 30, 45 e 60. Da tangente. Eu vou fazer só a tangente. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 vale 1. E a tangente de 60 vale raiz de 3. Ok? Não vou colocar seno e cosseno, não. Por quê? 90% vai dar sempre oposto e adjacente. E quem é oposto e adjacente é o TOA. Então, é tangente é igual ao oposto sobre o adjacente. Lembre-se que o argumento é sempre dado em graus, ok? Então, vamos lá, vamos fazer esse. Então, aqui eu vou chamar de θ. Tangente de θ é igual ao oposto sobre adjacente. O oposto é aquele que está de frente. Quanto que ele vale? 2. Então, a tangente de θ é igual a 2 sobre quem? O adjacente é o que está do lado. Ó, isso aqui é a hipotenusa. Então, sobre 2. Então, a tangente de θ é igual a 2 dividido por 2, 1.
Qual é o grau da tangente que equivale a 1? 45. Então, eu afirmo que a argumentação do número complexo aqui é 45 graus. Fechou? Facinho, né? Uma uva. Vamos lá. Do próximo número, eu tenho aqui, ó, negativo 3 e raiz de 3i. Então, vamos lá. Qual que é o ponto? Parte real, 3 negativo. Parte imaginária, raiz de 3. Professor, mas raiz não tem problema. Vamos colocar no plano cartesiano. Parte real no eixo de x. Se está negativo é a minha esquerda. Menos 3. E parte imaginária, raiz de 3. Vou traçar o ponto. Tracei o ponto. O que eu tenho que fazer? Ponto à origem. Perceba que o ângulo se formou aqui. Essa não é a argumentação. A argumentação é esse ângulo aqui. Mas eu tenho que achar esse. Então, o que eu vou fazer? Percebam. Quanto que vale essa distância? 3. Quanto que vale essa altura? 3. Não é o oposto sobre adjacente? Então, eu estou falando do toa. Toa é o oposto sobre adjacente. Então, a tangente de θ é igual ao oposto. Quem é o oposto a esse ângulo? Ó, de frente. É o... Desculpa aqui é a raiz de 3, tá? É a raiz de 3. Quem é o adjacente? 3. Professor, mas está negativo. Lembra que nós estamos falando de módulo. Distância não tem números negativos. Agora, lá na musiquinha da tangente, raiz de 3 sobre 3 é quantos graus? Vamos lá? 30, 45 e 60. A tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então, eu sei que esse ângulo aqui mede 30 graus. Correto? Mas, esta não é a argumentação. A minha argumentação é quando eu saio do real e vou até o ponto de encontro aqui. Então, a minha argumentação é esse ângulo. Quanto que vale esse? Se eu tenho duas retas perpendiculares, ela forma ângulo de 90 graus. 90 mais 90, que é essa curva aqui todinha, meia curva aqui, dá 180. Eu consumi quanto desse triângulo? 30. Então, essa parte eu não tenho. Se aqui vale 180, eu vou pegar 180 e tirar 30. Então, a minha argumentação é igual a quanto? 150 graus. Ah, professor, eu acho a tangente para depois isso. Primeiro a tangente, depois a argumentação. Vamos ver se tem mais um. Tem. Olha só. Z, negativo 2 e negativo 2i. Parte real, negativo 2. Parte imaginária, negativo 2. Ok? Traçando no plano cartesiano. Parte real, negativo 2. Parte imaginária, negativo 2. Está embaixo. Traço o ponto. Eu tenho que traçar o ponto. Liga ponto à origem. Agora, qual que é a argumentação? Formou um ângulo aqui. Mas esse ângulo não é a argumentação. A argumentação é esta aqui. Então, vamos lá. O que eu vou achar? Quanto vale isso aqui? É essa distância em módulo, 2. E essa altura? Vale 2. Olha só, eu tenho o oposto e adjacente. Então, é o toa. Oposto, adjacente. Então, a tangente de θ é igual ao oposto. Vale quanto? 2. 2. O adjacente vale quanto? 2. Então, coloca sobre 2. A tangente de θ vai ser 2 dividido por 2, 1. Vamos na musiquinha. 30, 45 e 60. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. A tangente de 45 é 1. E a de 60 é a raiz de 3. Opa, professor, aqui vale 45? Sim, mas esse não é a argumentação. Eu vou pegar duas retas perpendiculares. Daqui aqui 90, daqui aqui 180, daqui aqui a 270. Mas eu ocupei todo esse espaço? Não, eu tenho um ângulo aqui perdido
de 45 graus. Eu usei? Não, eu só vim até aqui. Então, qual que é a argumentação? Vou pegar 270 menos 45. Dá quanto? 220 graus. Minha argumentação nesse caso é 225 graus. Professor, por que não 45? Porque eu saio do eixo real até a inclinação, a ligação do ponto. Próximo. Equação de segundo grau. Bicho de 7 cabeças de muito, mas é facinho, facinho. Tira doce de criança. Eu tenho aqui, gente, um quadrado perfeito. 1 mais i ao quadrado. Professor, o que significa isso? Que eu estou pegando 1 mais i multiplicado por 1 mais i. Sobre quem? Sobre i. Era isso que eu queria. Agora, vamos tentar resolver a equação de segundo grau. Eu vou pegar, vou fazer a distributiva, lembra? Do quadrado, ó. Quadrado do primeiro vezes 2 vezes o segundo vezes o quadrado do segundo. Então, pega, ó. 1 vezes 1, 1. 1 vezes i mais i. Eu não vou colocar um i porque não precisa. I vezes 1, i. Tem que observar o sinal. I. I vezes i mais i ao quadrado. Sobre quem? Sobre i. Resolve essa bagaça. I mais i dá 2i. Mais 2i mais i ao quadrado. Lembra que eu falei lá no começo? Quem souber fazer isso aqui já sabe que é o primeiro 2 vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ok? Só que preste atenção que aqui eu posso cortar esse i com esse i. Já cortei. Então, aí ficou como? 2 mais 1, 3 mais i ao quadrado. Crianças, o i ao quadrado equivale a quanto? A menos 1, lá na aula passada. Então, eu tenho 3, porque eu não posso trabalhar com esse i ao quadrado. 3 mais negativo 1. Ok? Porque eu já cortei esse aqui, não tem nada embaixo. Positivo com negativo fica negativo 1. E quanto que é 3 menos 1? 2. Olha que lindo. Regra apenas. Porque eu só adicionei, multipliquei, subtraí e dividi. Fechou? Vamos pro próximo, mais uma bagaça. Olha só. Essa lascou, né? Ó. Não, facinho, facinho. Primeiro, equação de segundo grau, eu tenho que saber a forma dela. A formatação é ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque é uma equação, e com igualdade. Aí quem está do lado do x ao quadrado é o a, quem está do lado do x é o b, quem está independente é o c. Vou localizar. Aqui não tem nada acompanhando x ao quadrado menos 4x mais 5. Se não tem nada acompanhando, significa que é 1. Então, é o A. O B, gente, é o 4 negativo. Ninguém vai sozinho ao baile. Então, é B. E o C é o 5. Ah, professor, agora tem que colocar aquela fórmula? Sim. Menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC sobre 2A. Quem quiser resolver pelo determinante, pode, tá? Eu prefiro resolver já assim direto para não perder tempo nessa conta aqui. É porque não quero, gente, porque vai dar uma raiz negativa. Aí vocês vão lembrar lá no nono ano, falar assim, mas o professor falou que não tinha. Esquece, vamos para essa. Então, vamos lá. Substituindo, eu tenho menos B. Quem é menos B? Menos 4. Mais ou menos quem? B ao quadrado, mais B negativo aqui, ó, 4 negativo. Menos 4 vezes o A. Quem é o A? O 1. Vezes quem? O C, que é quanto? 5. Sobre quem? 2 vezes o A, que é 1. Resolve essa bagaceira. Menos com menos, mais, não preciso colocar. 4. Mais ou menos a raiz. Resolvendo. 4 ao quadrado é 16, mas se o expoente é par e o número for negativo, o resultado é positivo. Então, fica 16. Menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20.
sobre 2 vezes 1, 2. Olha a bagaceira sendo concluída. Vamos lá. 4 mais ou menos a raiz. 16 positivo menos 20, conserva o sinal do maior, faz subtração, dá 4. Sobre quanto? 2. Se nós estivéssemos no nono ano, eu ia falar para vocês que essa equação não tem solução. Como nós estamos no ensino médio, eu vou pegar essa raiz e lembrar dos números imaginários. Que ela fala que 4 mais ou menos a raiz de 4 vezes a raiz de 1 negativo é igual a raiz de 4 negativo sobre 2. Vamos lá, continuando. 4 mais ou menos. 4 tem raiz? Tem, porque ela é exata. 2 vezes 2, 4. Então fica 2 vezes a raiz de menos 1. Vou ficar só com a raiz agora. 2. Olha que interessante. Eu posso cortar esse e com esse. 4 dividido por 2, 2. Mais ou menos 2 dividido por 2, 1. Não preciso colocar, fica a raiz de menos 1. Crianças, quanto que vale a raiz de menos 1? A raiz de menos 1 equivale a I, ok? Que é a nossa número imaginário. Então, agora, aqui no cantinho, eu vou colocar que 2 é mais ou menos I. Equação de segundo grau, eu tenho duas raízes. Então, eu vou ter uma raiz positiva e outra negativa. Eu vou ter a primeira, vai ser 2 mais I. E a segunda é 2 menos I. Fechou? Ficou lindo. Apenas regra. Ok? Vamos para mais uma bagaceira. Olha essa que legal. X ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo menos 1. Quando x é I. Ela já complicou aí, mas vamos descomplicar esse troço. X ao quadrado menos 1 sobre x ao cubo menos 1. Quando x é I, vamos lá. I ao quadrado menos 1 sobre, desculpa, I ao cubo menos 1. Vamos transformar isso aqui. Vamos lá naquela primeira regrinha, quando nós começamos o número complexo. I elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 0 é 1. I elevado a 1 é o próprio I. I ao quadrado é igual a quanto? Desculpa, engasguei. I ao quadrado é igual a menos 1. I ao cubo é igual a I ao quadrado vezes I. Quanto que vale I ao quadrado? Menos 1 vezes I menos I. Agora vai repetir, ó. I à quarta é igual a I ao quadrado vezes I ao quadrado. Quanto que vale I ao quadrado? Menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá positivo 1. Vai repetir. Lembra dessa regrinha? Então vamos para essa bagaceira. I ao quadrado. I ao quadrado vale quanto? Negativo 1. Negativo 1 menos 1. Sobre I ao cubo. Quanto que vale I ao cubo? Menos I. Menos I. Menos I, menos 1. Ok? Menos com menos, na adição fica menos 2, porque eu vou adicionar. E ficamos com negativo 1, negativo I. Lembra lá nos conjugados que eu tenho que tirar o I, eliminar esse I daqui de baixo, é igual ao radical? Então eu vou multiplicar isso daí pelo conjugado do de baixo. O conjugado é inverter o número do imaginário. Menos 1 mais I. E multiplique em cima. Menos 1 mais I. Faça a distributiva. Negativo 2 vezes negativo 1, positivo 2. Negativo 2. Desculpa. Negativo 2, aqui é I. Vezes positivo 1, negativo 2I. Sobre menos 1 vezes menos 1, 1, positivo. Menos 1 vezes I, menos I. Menos I vezes menos 1, mais I. Menos I vezes I positivo, menos I ao quadrado.
Feito isso, facinho, facinho, isso aqui é feito para cancelar somente a parte imaginária. Ó, cancelei negativo com positivo, cancelo. O que sobrou? Sobrou para mim 2 menos 2i sobre quem? 1 menos i ao quadrado. Menos i ao quadrado, ok? Mas só que esse ao quadrado não pode ficar, vou substituir. Vai ficar 2 menos 2i sobre 1 menos, quanto que vale i ao quadrado? Menos 1. Menos 1, que é igual. Vamos lá. Pegando aqui. Menos com menos mais. Então ficou 2 menos 2i sobre quem? Sobre 2. Crianças, agora, não quero cortar aqui porque eu não estou multiplicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Fica 2 vezes 1, aí parênteses 1, menos i, dividido por 2. Ou seja, corto esse com esse, o que sobrou? 1 menos i. Fechou? Ficou lindo. O que eu fiz aqui? Apenas regra em cima de qual? Disso aqui, ó. Nada mais que isso. Próxima bagaceira. Eu quero a soma desses números. 1 mais i ao quadrado, mais i menos 3. Criança, ele manda colocar a raiz de 1. Ok? Mas vamos lá, ó. I a 0 é igual a 1. I a 1 é igual a i. I ao quadrado é igual a menos 1. I ao cubo é igual a quanto? Igual a i. Lembra? Mas i o quê? Negativo. Porque ficou como? Ao quadrado é menos 1. Menos 1 vezes i, menos i. I a quarta ficou como? Volta aqui em cima, ó. 1. Ok? Vamos substituir aqui. Então, vamos substituir por isso. Ficou soma é igual a 1 mais raiz de menos 1. Eu vou deixar aqui. Agora, mais i ao quadrado vale quanto? Menos 1. Menos 1 mais i ao cubo equivale a quanto? Menos i. Mais i a quarta vale quanto? 1. Mais i a quinta, faz a quinta, ó. I a quinta vai ficar menos 1 vezes menos 1 vezes i. Menos mais. Vezes 1i. Vai valer i. Ok? Substituindo aqui e aqui. S é igual a 1 mais, raiz de menos 1, mais e menos, menos 1. Colocar aqui a raiz. Mais, menos, raiz de menos 1, mais 1, mais raiz de menos 1. Ok? Esse eu posso cortar com esse. O que sobrou? Vamos fazer por etapa. Sobrou raiz de menos 1, mais e menos, menos raiz de menos 1, mais 1, mais raiz de menos 1. Ok? Perceba que sobrou tudo isso aí. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse com esse. O que sobrou? 1, soma é igual a 1 mais raiz de menos 1. Eu posso deixar o exercício assim, porque isso aqui eu posso traduzir para S é igual a 1 mais I, que é a minha soma. Apenas regra, gente. Trabalhei só com isso, ó. Ok? Adiciona, subtrai, multiplica e divide. Fechou? Criança, vou estar postando o vídeo. Vai quase até o final da apostila. A matéria tá facinho, facinho. É só regra. Boa sorte para vocês. Conto com vocês.